Fala galera, de novo começando mais uma live aqui do time JJ. Hoje a gente vai falar um pouquinho de exercício físico. Aqui ó, já tô até pronto também para depois praticar um pouquinho. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de como que o exercício físico principalmente mudou, impactou na minha vida também, como que ele ajuda na sua preparação. E em breve o Felipe Barreto vai entrar aqui com a gente também para contar um pouquinho e me ajudar em relação a todas as evidências que a gente tem hoje, incluindo a evidência que a gente vai usar da American Heart Association para exercício físico na população americana, só que também a gente pode extrapolar um pouquinho para a nossa população, sempre visando aí também os benefícios do exercício físico. Mas para começar, eu vou começar contando uma história de quando eu, antes de entrar na faculdade, eu tinha aí quase que 18 quilos a mais do que eu tenho hoje. E assim, nunca gostei muito, nunca fui muito fã de fazer exercício físico. Realmente não era muito a minha praia. Eu vi que, assim, todo mundo sabe que estudantes de medicina em geral, eles normalmente têm notas boas e tudo mais, aquele basal, mas eu comecei a praticar exercício pela faculdade, pelo colégio mesmo, não gostava muito, era meio que empurrado, e acabei vendo que indiretamente, realmente eu até fui buscar, as minhas notas elas tiveram um aumentozinho, bem discreto, mas tiveram um aumento realmente, principalmente naquelas áreas onde eu precisava de maior concentração, especificamente exatas, física, química, especialmente física, na verdade. Murilo, a gente vai falar sobre, você perguntou aí se a live é sobre o quê, mas como e de qual forma a gente pode usar o exercício físico para aumentar a performance na sua preparação. E claro que no cenário atual a gente sabe que dá para fazer isso em casa de diversas formas. Inclusive, Felipe já está em... Inclusive, e aí continuando, eu comecei a fazer exercício físico, tive um aumento, uma melhora discreta, enfim, isso começou a me ajudar. Depois eu acabei pegando o hábito e gostando muito de fazer exercício físico. Boa noite, galera. Tranquilo? E aí, Gustavo, tranquilo, cara? Tava contando para eles de como que eu comecei a fazer exercício físico, você devia tá ouvindo aí, e como que isso impactou a minha vida e melhorou também a minha performance. E aí, voltando, comecei a fazer exercício físico, gostei demais, criei o hábito, passei a me dedicar mais a mim mesmo, né, ao exercício físico. E depois de um tempo, na faculdade, já com hábito quase que direto, eu fazia isso, como era um hábito meu, eu ia todos os dias, faço exercício todos os dias, ainda que seja um pouquinho, meia hora, 45 minutos, pelo bem-estar, e a gente vai ver que tem evidência científica de que melhora, assim, o bem-estar de forma global. E trazendo agora para recentemente, na questão de pandemia, a gente sabe, e eu sou uma pessoa que posso falar isso sem problema nenhum, a gente aumentou muito o volume de trabalho. Eu, pessoalmente, aumentei muito o meu volume de trabalho, comecei a trabalhar mais, mesmo atendendo pacientes, fazendo implantação também de telemedicina, que é um outro trabalho que eu faço, que gosto muito e que tem crescido muito no Brasil. E claro que nessas últimas 3 semanas o impacto foi gigantesco, pessoal, e eu comecei a ter um problema que está afetando uma grande parte dos profissionais de saúde, que é burnout, estresse, ansiedade. Cheguei a ter aí possivelmente algum transtorno ansioso paroxístico até grave, assim. Então eu diria que eu tive uns dias bem complicados mesmo, e acabei reparando que eu estava perdendo o prazer em fazer exercício físico. E isso me deixou bem preocupado, porque a gente sabe que um dos fatores, né, quando a gente vai fazer diagnóstico de depressão, essas são uma das duas perguntas que a gente coloca, né, que é perder o prazer nas coisas que a gente gosta de fazer. E eu vi que eu realmente estava perdendo total. E me forcei, especialmente no último final de semana, eu me forcei a fazer exercício físico totalmente contra a minha vontade. E o impacto na minha ansiedade, ele é agudo. Ele foi agudo. No mesmo final de semana, se me pegar em 2 momentos, na hora que eu acordei de manhã e no final do dia, depois de eu ter feito exercício físico,
eu realmente tive uma mudança absurda, assim, em como eu estava encarando a situação. E isso parece muito fácil de falar, né, quando não é a gente que está passando por essa situação. E eu vi que, de fato, isso mudou muito. A gente estuda, a gente vê, a gente tem estatística, a gente tem literatura falando sobre isso, mas quando é na nossa própria pele, o negócio muda de figura. Mas, aí, passando para a nossa live de hoje, eu só queria começar isso, porque, de fato, teve um impacto muito bom para mim, no meu contexto de saúde geral e no meu bem-estar. Mas passando para a live de hoje, a gente sabe que atualmente não temos, né, tanta dificuldade de achar aí combos ou treinamentos ou tipos de exercícios para a gente fazer em casa. Seja com o peso do corpo, seja com, sei lá, um saco de feijão, um saco de arroz aí, como as N pessoas colocam, elásticos, pesos livres, enfim. A dificuldade não é mais achar um tipo de exercício que seja adequado a você, mas conseguir fazê-lo e enxergar de fato os benefícios. É por isso que a gente vai colocar alguns desses benefícios aqui. Primeiro, eu queria perguntar, já que a gente está com aí 50 pessoas vendo a gente na live, eu queria saber, você faz exercício em casa? E se sim, você faz na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite? E vou deixar com o Felipe para ele falar para a gente quais são as vantagens de fazer em um ou outro horário. Cara, boa noite aí para todo Segue mundo. Eu ia começar, na verdade, te parabenizando, mas eu vou te parabenizar daqui a pouco. Na realidade, primeiro eu vou reclamar que você me chamou de Felipe. E claramente eu não entendi o porquê. Eu acho que nem eu acho estranho quando me chamam de Felipe. Quando as pessoas falam Felipe perto de mim, eu nem sei que é comigo. Mas enfim, na verdade, cara, eu queria te parabenizar real, porque essa história que você acabou de contar que aconteceu com você recentemente, é claro que a gente é muito próximo, eu sabia disso de você, e você sabe quando eu tenho esse tipo de coisa também. Mas dificilmente a gente vê as pessoas abertamente falando sobre esses problemas. Você tem algumas pessoas de melhores amigos, eu também tenho algumas outras, e eu vejo claramente que nos melhores amigos, por exemplo, várias pessoas começam a falar, cara, eu não tô aguentando mais esse isolamento. Ah, gente, eu não aguento mais, pô, eu tô ficando maluco, eu tô ficando com problema, não sei o quê. E as pessoas realmente, não tô tirando o desconforto de falar isso abertamente, porque eu entendo claramente isso. Eu também tenho. E é por isso mesmo que eu acho que você merece os parabéns por você ter conseguido ter coragem de falar isso ao vivo aqui para todo mundo. Isso não é nenhuma fraqueza, isso na verdade é só uma coisa que a gente tem a impressão de ser um sinal de fraqueza, mas na verdade é um sinal de força quando a gente consegue passar por essas coisas e melhorar. E eu tenho certeza absoluta que a meditação te ajudou. E eu fico feliz de saber isso. Para quem esteve na última live, a gente falou sobre... Na verdade, a antepenúltima, né? A gente falou sobre meditação e os benefícios, como que ela pode ser utilizada de uma maneira prática. E o objetivo hoje é justamente a gente fazer isso com o exercício físico, cara. Porque muitas pessoas acreditam... Hoje em dia, na verdade, é difícil você encontrar uma pessoa que ache que o exercício físico não é importante. E hoje em dia é difícil você encontrar, na verdade é fácil você encontrar alguma pessoa que não dá valor devido à meditação. Mas as coisas vão mudando. Da mesma forma que há poucos anos atrás, quando o médico falava pro paciente que tinha doença coronariana, que ele tinha que correr para melhorar a saúde, e as pessoas achavam estranho, pô, como assim? O cara sente dor no peito, de vez em quando ele tem angina e ele tem que correr para melhorar? Não faz sentido. Então, o objetivo dessas lives é justamente fazer com que vocês tenham métodos práticos para melhorarem não somente a vida de vocês, mas também a preparação para a prova de residência. E a gente realmente tem um monte de evidência científica relacionado ao exercício físico. Eu realmente queria saber de vocês, quando que vocês falaram aqui, quem é que faz à tarde? O Dimitri lá da universidade. O Dimitri é namorado da minha prima, gente. Ele malha à tarde, a Val Rashid malha 18 horas, Jéssica à tarde, Kate Muriad à noite e à tarde. Beleza, maneiro. Eu vi que a galera aí tem feito mais à tarde. Gustavo, você faz quando, geralmente? Normalmente eu faço à noite, eu acho que pior horário, né? Cara, é o pior também... horário. Vou te falar que eu também faço à noite, porque, enfim, eu na verdade trabalho bastante home office, eu poderia fazer de manhã. Só que eu acho que eu ainda não tive organização, o hábito talvez, para conseguir deixar as minhas prioridades do dia, a primeira ser exercício físico e eu fazer logo de manhã. Em relação ao exercício físico em si,
Não sei se você conhece, Gustavo, mas eu não conheço nenhum artigo que fale sobre a melhora ou piora de performance no exercício, de aumento de hipertrofia ou melhora de performance no esporte em si, se você faz de manhã, tarde ou noite. Mas eu até tentei procurar também e não consegui achar nenhuma evidência. Até isso já é uma coisa que a gente já discutiu, né, pessoalmente. E a gente vê que, na verdade, o que está relacionado, a gente até já, e realmente a gente já discutiu isso pessoalmente, mas com o tempo, né, na série, na verdade, no tempo que você faz a execução do movimento. Até a gente viu que essa margem era muito grande, né? A série, por exemplo, independente se você faz 6, 8, 12, 15 repetições, na verdade a gente tinha visto um intervalo entre 20 eu acho que era, e 60 20, segundos, 70. ou 20 e 70 segundos. Isso, 20 e 70 segundos era um intervalo que de fato tinha algum impacto, né, em relação à hipertrofia, ganho de peso e melhora de performance, mas não tinha nenhuma relação específica com o tipo de movimento que a gente fazia, né? Isso foi a última coisa que a gente chegou a ver. Exato, foi no Congresso de Nutrologia, né, do ano passado, eu acho. E só que tem um detalhe. Apesar do exercício físico, em teoria, não ter nenhuma evidência de que pode ser melhorado quando você faz de manhã, tarde ou noite, existe evidência sim de que o exercício físico, em algum tempo determinado, pode atrapalhar outras características da sua vida, que são igualmente importantes. Quem aqui já chegou em casa super estressado com um dia, teve algum problema em casa, teve algum problema fora de casa, aí chegou, mesmo que estava à noite, não conseguiu dormir. Estava agitado, estava nervoso, estava estressado. Cara, isso acontece. E não é só a sua mente que fica agitada no dia e te atrapalha no seu sono. Em tese, existe trabalho falando sobre isso, se você faz um exercício físico vigoroso à noite, ele pode acabar atrapalhando um pouco a sua noite de sono. E a gente sabe também, tem trabalho falando sobre isso, que uma noite de sono bem dormida melhora a sua capacidade cognitiva, melhora a sua atenção, melhora a sua capacidade de realizar tarefas difíceis. Então, eu e o Gustavo fazemos à noite, a gente faz errado, mas existe sim evidência de que o ideal seja que você faça pelo menos na parte de manhã ou tarde, evitando os períodos mais noturnos, assim, se você for fazer um exercício físico intenso. Se for fazer uma caminhada leve, não tem grandes problemas. Tá aí uma outra coisa que você colocou. Você falou exercício intenso. A gente tem uma dificuldade muito grande em identificar o que seriam exercícios intensos e exercícios moderados, né? E, inclusive, a American Heart Association, né, ela coloca hoje, segundo as diretrizes de 2018, ela coloca que o que seria ideal e recomendado seriam 150 minutos por semana, né, de atividade de moderada intensidade, ou a metade disso, 75 minutos de atividades de alta intensidade. Mas o que seriam atividades de moderada ou alta intensidade? Eu até peguei uns exemplos aqui e vou ler para vocês. Porque eu também tinha dificuldade de entender o que é isso. Mas assim, moderado para mim pode não ser moderado para outra pessoa. Ou, às vezes um treino que é intenso para alguém, aliás, que é intenso para mim, é moderado para alguém, né? E com certeza isso deve acontecer muitas e muitas vezes. Não, vocês não ouçam ele não, porque eu malho com ele e ele pega mais. Ele parece magrinho, vocês estão olhando, ele parece magrinho, mas ele é forte. Nada, ele pega muito mais peso do que eu. Mas aqui eu fui ver quais seriam esses exercícios, o que seria de fato moderado ou intenso. E colocam aqui como exercícios de moderada intensidade, vou ler para vocês. Aeróbicos, hidroginástica, que já é moderada intensidade, dança de salão, jardinagem é um exercício de moderada intensidade, mexer na terra mesmo, agachar, subir, levantar, não sei o quê. Tênis em dupla, andar de bicicleta devagar, menos de 15 km, menos de 15 km por hora. E exemplos de exercícios de intensidade vigorosa, de alta intensidade. Escalada, né, ou subir escadas, na verdade, usando uma mochila, corrida, voltas na piscina, né, quando a gente está fazendo laps, dança aeróbica, o fit dance, ou esses exemplos que a gente vê mesmo em academias, né, ajoelhar, levantar, exercícios que a gente faz aeróbico mesmo, o HIIT, né, o exercício de alta intensidade, que claramente é um exercício que é de vigorosa intensidade. O crossfit, até a gente falou que ia fazer uma sacanagem dizendo que quem fazia crossfit era de moderada intensidade, mas a gente sabe que, na verdade, exercício, qualquer burpee mata qualquer um, né? Pular corda também é exercício de alta intensidade. Isso, eles colocam, a American Heart Association fala que 150
minutos de exercício moderado por semana, né? Mas a gente tem que avaliar que não é simplesmente, então eu vou correr 150 minutos por semana. Mas ele pede para, principalmente, dividir esses exercícios ao longo dos dias da semana e colocar em pelo menos 2 desses dias um exercício que tenha resistência, como, de fato, a musculação. A grande mensagem é menos tempo sentado e mais tempo se exercitando, independente do que for. Além desses 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade de alta intensidade, qualquer coisa além disso traz benefício a mais. Isso é fundamental, é importante. E tem muita gente... Pode falar, Barreto, você ia falar alguma coisa aí. Não, e sempre lembrando que, apesar da OMS e da American Heart orientarem esse intervalo mínimo de exercício físico para que você seja considerado uma pessoa ativa, atualmente, a última atualização, ela deixou uma frase um pouco mais clara de que, na verdade, qualquer tipo de exercício físico é interessante. Então, assim, não é para você chegar para o seu paciente ou você acreditar, porque você não chega no 150 semanal, você não está bom. Não é isso. Você poderia estar melhor. Se você faz 5 minutos por semana, já é melhor do que você fazer 0 minutos. Se você faz 1 minuto por semana, já é melhor do que você fazer 0 minutos. Mas é claro, para você ter realmente um resultado bom, assim, clinicamente significativo, você for ver muita diferença, não somente física, mas também mental, aí é o 150 moderado e 75 vigoroso. Não, e isso, assim, é justamente tudo que a gente faz além disso traz benefício. A gente sabe que o corpo humano ele foi feito para se manter em movimento, né? É totalmente ao contrário de trabalhar em escritório, a ideia de ficar sentado o dia todo. A gente sabe que uma questão muito fácil dessa é a própria questão da ergonomia do trabalho, né? Que só se você tiver uma cadeira ali desajustada, você já começa a ter lesão muscular, tendões, articulação e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente nota claramente. E a gente pode, eu sei que isso já é um assunto muito mais que batido também, mas quais são os grandes benefícios, né, de fazer exercício físico? A gente tem benefício desde a infância até lá os idosos, inclusive para idosos é fantástico, porque melhora a saúde óssea, evita traumas graves e mais graves devido à queda ou esse tipo de lesão. Melhora para crianças, e é um ponto que eu vou colocar aqui, mas depois a gente vai trazer para a nossa realidade de melhorar a performance para a prova de residência, mas especialmente na população pediátrica de 6 a 13 anos, melhora a cognição, por isso é tão importante ter as aulas de educação física no colégio, aquelas lá mesmo que eu não gostava de fazer, lá atrás. E a gente, além disso, a cognição, a memória, a retenção de conhecimentos novos, que é um assunto que a gente adora falar aqui na JJ Mentoria, tanto aqui quanto nos podcasts. Se você quiser ver, vai lá no YouTube para ver também, que tem muita coisa maneira. E também a velocidade de processamento de informação. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente também trabalha o nosso cérebro e a gente exercita o nosso cérebro para realizar N funções. Barreto, uma coisa que eu queria te perguntar, e você sabe muito melhor que eu em relação a isso, além de trazer os benefícios do exercício físico para a questão de neurociências e de melhora da cognição e da plasticidade do cérebro e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso de cafeína, que eu acho que é o mais fácil que a gente tem de usar hoje em dia, além de outros N suplementos que a gente tem hoje e que tem alguma evidência científica, como leucina, creatina, ou whey, em termos de proteína, a gente vê que não tem tanto benefício assim a longo prazo, mas a cafeína, café. Todo mundo, acho que a grande maioria das pessoas que estão fazendo medicina adoram um café. Eu estou aqui com o meu. E conta pra gente, o que tem de evidência? Cara, maneiro. Antes de eu falar sobre em relação à suplementação com esse objetivo da gente conseguir ter um resultado melhor da cognição, eu queria saber da galera aí se tem alguém que toma algum suplemento. Só isso. Falem pra mim se vocês têm algum suplemento, qual que vocês tomam. Eu, na verdade, antes de entrar nessa live, acabei de tomar um whey. Fala aí, Gustavo, fala aí. E eu ia falar, é suplemento, viu, galera? Não vamos perder a linha e colocar nada no Você nem o que você está falando. Enfim, mas é interessante que você tenha feito essa pergunta, porque isso ao longo da faculdade, a gente sempre gostaria de encontrar qual que é a pílula da inteligência. Para quem é mentorando e está vendo essa live, com certeza sabe aí que a gente tem uma aula justamente denominada isso, pílula da inteligência no nosso módulo 0.
Porque a mentoria, o que que é a mentoria, se não um preparatório para o curso de residência médica, pelo menos atualmente, que faz com que você aí que esteja assistindo, esteja vendo as nossas aulas, gire uma chavezinha, de modo que você consiga ter mais efetividade no seu estudo. A gente usa várias técnicas com evidência científica para isso. Revisão espaçada, efeito teste, metas. Mas existe também a forma de você, sozinho, conseguir melhorar a sua capacidade. Tô vendo aqui que, por exemplo, o Jorge acabou de colocar aqui Ritalina. Muito interessante, ó. Personal toma creatina Nescau. Nescau é bom, A Garcia toma Nescau. É um ótimo suplemento. Uma galera que toma whey. Falando sobre a Ritalina, existe muita gente na faculdade de medicina toma Ritalina, né? Eu, inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa outra, que não era Unirio, era Unigran Rio. E aí eu lembro que eu estava conversando com um veterano meu dentro do ônibus, indo para a faculdade. E eu falei para ele, cara, a gente tem semana de prova. E aí, eu falei, mas cara, tem a prova de isto, aí no dia seguinte a prova de fisiologia, tem não sei quantos milhões de capítulos para estudar do Junqueira, do Guyton, não vai dar, o que eu faço? Aí ele falou, não, relaxa. Tudo que você precisa fazer é tomar um pouquinho de Ritalina. Aí você vira 2 noites e você consegue estudar tudo tranquilo. Você vai mandar bem, depois passa. A grande questão, eu na época não tomei, eu fui pro café, mas o fato é que, atualmente, o que você tem evidência científica dessas pílulas para melhora da cognição, da atenção, é muito baixo. Tudo, na verdade, todos eles são muito baixos. Você tem alguns que são um pouco melhores, como, por exemplo, a cafeína. A cafeína, não em dosagem de cafezinho, tá? Porque cafezinho tem 20, 40 miligramas de cafeína. Na verdade, você precisa ali de pelo menos uns 400, 300 miligramas de cafeína, dependendo do seu peso. Então, eles colocam com evidência, eu cheguei a ver um artigo fazendo comparativo, colocando 220 miligramas de cafeína. Claro que, gente, isso daí depende muito do método do estudo, o que usou. É um estudo onde, se você coloca só a cafeína como diferencial, tem que ter um grupo de comparação muito, muito, muito específico, sem qualquer tipo de alteração, porque se ele tem uma alimentação ou sono diferente, isso já pode ter um impacto também no rendimento. Então, assim, é um estudo muito, muito delicado e muito difícil de se fazer. Concordo com o Gustavo, realmente, principalmente quando a gente fala sobre medicina do esporte, a grande dificuldade é porque você não consegue randomizar 2 grupos e fazer com que eles sejam totalmente iguais, a não ser pela sua intervenção. É difícil, porque a galera precisa treinar, precisa se exercitar, e às vezes tem gente que não vai, se tem perda de segmento. E, enfim, o desenho é diferente na medicina do esporte, então por isso que é muito difícil a gente ter, além de, claro, de investimento, é difícil a gente ter evidência palpável, assim como a gente tem para tratamento de hipertensão, por exemplo. Mas aí, voltando em relação aos suplementos, que tem bastante evidência, cara, o café, com certeza, a cafeína, com certeza, é um dos melhores que você tem de efeito de aumento de performance no exercício. Então, se você quiser, um paciente vai fazer um treinamento resistido, ou um treinamento anaeróbico, ou um treinamento aeróbico, que seja, o café é uma das melhores que a gente tem evidência de melhora de performance no esporte. A gente também tem evidência do café de melhora da atenção. E aí, apesar disso ser um desfecho, não é um desfecho final, né, que o nosso objetivo seria, sei lá, aprender alguma coisa, ou passar numa prova, isso é um desfecho intermediário, que seria a gente ter mais atenção. Agora, a grande questão é que eu trago aí para vocês analisarem, é se vale a pena o custo-benefício. O café, ele tem outros malefícios que devem ser considerados, como, por exemplo, em mim, me dá muita azia, eu tenho refluxo. Então, às vezes, tudo bem, pode até ser que aumente a minha atenção, mas se eu ficar durante o meu estudo tendo pirose, será que eu vou conseguir estudar de verdade? Será que vai realmente trazer benefício? Alguém perguntou aqui o que podemos de fato chamar de placebo e desconsiderar. É interessante isso, porque existe o grau de evidência A, né? Que a gente pega, né, Gustavo? Meta-análise, revisão sistemática, onde a gente tem um certo grau de segurança maior, né? E existem os outros graus de evidência que a gente não tem tanta segurança assim. Então, na verdade, todas as orientações que a gente passa, elas devem ser individualizadas para o tipo de pessoa que está sendo aplicado. Se você né? Fala. Eu ia falar que um dos pontos onde isso acontece
N vezes, é aquele velho assunto de vitamina C. Cara, acho que eu vou tomar uma vitamina C. Tem N pessoas que às vezes estão com aquela sensação de começar a ficar resfriada, toma vitamina C, eu falo Targifor, né, vitamina C e zinco, ou só vitamina C, e no outro dia já, cara, fui tomar vitamina C que já estou me sentindo melhor. Efeito placebo, individualização, qual que é o grau de evidência? Existe malefício? Na verdade, a gente não sabe descrever isso de uma forma muito completa e muito específica. Por isso que, de fato, o Barreto pega um ponto muito importante, que tem que ser individualizado. Assim como a meditação funciona para muitas pessoas e tem evidência científica, vai saber se, na hora de aceitar meditar, a pessoa já não estava predisposta a aceitar que aquilo faria diferença na sua vida. Ao contrário da pessoa que não aceitou. Então, é muito complicado a gente colocar isso comparativamente de forma justa, realmente justa. Por isso que, de fato, o mais importante é individualizar. Cara, um exemplo, só desculpa eu te cortar, um exemplo claro disso são dos estudos de homeopatia. Como é que funciona a homeopatia, né? Para quem não acredita, o negócio é muito louco. Na verdade, até para quem acredita, o negócio é muito louco, porque a gente vai dividindo, vai diluindo aquela solução, de modo que em algum momento você, inclusive, não tem nem mais soluto, é só a água que tem naquela parada. E aí, eu não tô falando bem nem mal, tá? Para não ter hater, mas o fato é que quando você faz estudos sobre a homeopatia, é muito difícil também, porque como é que você vai individualizar uma pessoa, dicotomizar dois grupos, um vai tomar homeopatia, o outro vai tomar alopatia? Porque o que toma homeopatia, além de tomar um remedinho, ele tem uma entrevista médica completamente diferente. A semiologia da entrevista homeopática é completamente diferente de uma alopatia. Então é exatamente isso. Tem momentos, tem situações onde é difícil a gente conseguir encontrar evidência. E aí você pode perguntar, pô, Barreto, então tá, não tem evidência, não vou fazer mais homeopatia, tô certo? Não necessariamente. Você nem sempre você precisa de um grau de evidência alto. O que eu acho que é o ponto aqui, cara, principalmente que a gente está entrando falando sobre Ritalina, falando sobre BCAA, a gente perguntou aí, falando sobre Whey, cara, a questão é você ver o custo-benefício que tem para você e utilizar a evidência científica que tem para suportar a sua argumentação, seja a favor ou seja contra. Um outro exemplo disso, principalmente do whey protein ou de hipercalórico, se a pessoa não come a quantidade de calorias necessárias para ela conseguir ter um aporte calórico suficiente para ela ganhar peso, seja com whey, seja com hipercalórico, seja com alimentação, independente da fonte de calorias, ela vai ter dificuldade para ganhar peso. Esse também é um ponto muito importante que eu, inclusive, posso falar porque já aconteceu comigo. Eu não estava conseguindo ganhar peso e, dessa forma, essas coisas influenciam diretamente. Mas voltando um pouco, Barreto, ao que a gente está falando, para a gente não tirar o foco do exercício físico em si, o que você tem de evidência, o que você deve ter procurado e já deve saber também, inclusive para a nossa pílula da inteligência, a aula que você dá lá no módulo 0 da mentoria, o que você tem de evidência para falar para o pessoal sobre o efeito da atividade física na saúde do cérebro? Se melhora o desfecho, melhora o desempenho, se tem redução de depressão, da sensação do estado depressivo, né, deprimido, ansiedade, no sono. O que você tem de evidência? Cara, muito maneiro. Assim, eu vou tentar ser um pouco sucinto, porque, para falar a verdade, exercício físico é uma das paradas que você pode fazer por quase, vamos lá, 99% dos pacientes que eles vão se beneficiar. Tem um trabalho muito interessante, foi feito só com idosos, um trabalho de medicina do esporte, e ele pegou, se eu não me engano, era idoso mais de 70, mais de 80 anos, assim, super idoso, que era sedentário, e aí botou esses caras para fazer exercício físico. E aí o que foi descoberto é que mesmo essas pessoas de 70, 80 anos, quando fazem exercício físico, conseguem ter uma diminuição de acidente cardiovascular, de derrame, de acidente cerebrovascular, mesmo começando lá com 80 anos. Então, assim, para começar, início de conversa, exercício físico é vida. Não tem, assim, não tem discussão. Não tem. E aí você pode gostar ou não, mas o fato é que é muito difícil você fazer um exercício físico e você não ter benefício mental e físico. E aí existem algumas orientações internacionais, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele dá algumas orientações baseadas no grau de evidência, moderado e alto. Então, exemplos, tem um grau de evidência moderado,
o fato da gente saber que o exercício físico aumenta a sua capacidade, olha isso, aumenta a sua capacidade de ir bem nos testes neurocognitivos e notas médias escolares. Você literalmente, existe uma evidência moderada de você literalmente aumentar o seu QI, teste de atenção, teste de resolução de problemas, de teste de lógica, só de você fazer exercício. Outras evidências que existem. Existe evidência forte, isso é evidência alta, de que uma quantidade de exercício aguda e de alta intensidade consegue rapidamente, subitamente, também aumentar a sua capacidade de ir bem numa prova, de ir bem num resultado escolar. Qual que é a diferença dessas duas orientações que eu dei aqui, que são similares, parecem similares, né? Moderada de aumento da sua capacidade e evidência alta de um aumento súbito da sua capacidade. É porque que esse aumento súbito, ele foi descoberto principalmente em crianças que faziam um treinamento chamado treinamento intervalado de alta intensidade. Gustavo, só para não ficar aqui, falar completo aqui direto, explica para a galera o que é um treinamento intervalado de alta intensidade. Eu só ia pegar um gancho de que você falou de algum dos benefícios que a gente tem de exercício físico, só dando um passo atrás, aí eu deixo para você mesmo explicar o treinamento intervalado, que não só no benefício de cognição em crianças, a gente está falando que em crianças, especialmente em crianças, essa melhora na cognição, ela é aguda. Vamos assim, de forma bem ampla, falar que a gente coloca uma criança para fazer exercício hoje, durante essa semana, na semana que vem, especialmente na faixa etária dos 6 aos 13 anos, ela vai ter diferença na cognição. Isso é fantástico. É fantástico. Eu acho isso realmente uma parada muito incrível. Quando a gente traz para outras populações, em adultos, eu vou até, tem uma cola aqui da American Heart Association, ela fala que em adultos isso reduz o risco de demência, incluindo a doença de Alzheimer, ela melhora a cognição na função executiva, né, em realizar tarefas, na atenção, na memória, na velocidade de processamento de informações. Ele melhora a performance acadêmica, a memória global também, reduz o risco de depressão e do comportamento depressivo, especialmente em adolescentes, e no intervalo de 6 a 17 anos, ele coloca isso nessa faixa muito específica. Para adultos, reduz de forma aguda, as sensações ansiosas, né, a sensação, o sentimento de ansiedade, que foi, inclusive, o que eu falei no comecinho, que me afetou diretamente, num dia que eu estava bem mal, me sentindo muito mal, fiz exercício, logo em seguida eu já estava me sentindo muito bem, melhora o sono, melhora muito, muito, muito o sono. Isso também é uma coisa que eu posso falar pessoalmente. Tenho uma dificuldade de dormir bem, bem grande mesmo. E o exercício me ajuda a dormir, me ajuda a ter um sono contínuo. Isso também é um impacto agudo em adultos, principalmente em adultos jovens. Ou seja, tem N benefícios só em termos de saúde do cérebro e bem-estar, de forma global. Voltando, Barreto, conta pra gente sobre o HIIT. Então, o HIIT, a gente pode fazer, por exemplo, o HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade. Quando a gente faz um exercício físico, a gente consegue classificar ele em leve, moderado ou alta intensidade de acordo com alguns parâmetros. O padrão ouro é o percentual do seu VO2 máximo. O percentual de maneira simples, é o gasto de oxigênio que você poderia gastar. Se você estiver gastando muito, isso quer dizer que você está fazendo um exercício muito intenso. Se estiver gastando pouco, é um exercício um pouco mais leve. Na prática, como é que a gente faz para descobrir se a gente está fazendo exercício de alta intensidade ou de baixa? A gente calcula o percentual da nossa frequência cardíaca máxima, que até existe várias fórmulas aí complicadas, mas na prática é o seguinte: 220 menos a sua idade. E aí, por exemplo, você tem 20 anos, a sua frequência máxima é 200. E aí, para você fazer um exercício físico intenso, de alta intensidade, você tem que estar ali acima de 80%, 85% da sua frequência cardíaca máxima, percentual, tá? E aí o que é descoberto é que esse tipo de exercício, quando a gente faz uma alta intensidade e depois baixa, alta intensidade e depois baixa, ao invés da gente conseguir fazer um exercício de moderada intensidade durante um longo período de tempo, isso acaba trazendo mais benefício. Primeiro, foi descoberto benefício não somente na saúde cardiovascular, ou seja, menor infarto, menos acidente cerebrovascular, mas também maior perda de peso num curto período de tempo. Porque, por exemplo,
É diferente você chegar na academia, por exemplo, no correr, na rua, e correr meia hora seguida. Você vai lá dar aquele trotezinho, correr a 10 km por hora. Você está fazendo um exercício que, na boa parte das vezes, ele é moderado. E aí você consegue fazer durante 30, 40 minutos, uma hora, talvez. Agora, se você faz o que foi descoberto, é que se você pega essa meia hora, uma hora, e diminui, e ao invés de correr sempre na mesma velocidade, você faz tiros e depois descansa, faz tiros e depois descansa, você tem melhor resultado. Agora, olha que incrível. Além de você ter mais resultado, você tem um resultado no menor tempo. Então, gente, se vocês estão com pouco tempo, sinceramente, se você tiver capacidade física para isso, na minha opinião, é HIIT, sem sombra de dúvidas, treinamento intervalado de alta intensidade. Eu gosto, por exemplo, de fazer um protocolo de 20 minutos de HIIT, eu dou 10 tiros acima da minha frequência cardíaca de 80% a 85%, e depois eu descanso, faço 60%. E aí eu faço 10 ciclos, né, de 2 minutos cada um minuto correndo e 1 minuto descansando. E Barreto, você está falando que, por exemplo, você está dando um protocolo, né, de exercício desse tipo de HIIT, né, de treinamento intervalado, mas aí tem gente que vai falar assim, mas eu não consigo, cara, 1 minuto correndo, 1 minuto descansando, eu não consigo mesmo. E, gente, lembra da ideia que a gente falou inicialmente, o importante é fazer qualquer tipo de exercício. Se você acha que consegue fazer menos, fazer 2 minutos andando e 1 minuto, ou 1 minuto e 30 segundos com uma carga mais alta, com mais intensidade, faz isso. É melhor fazer do que não fazer. E independente, existem treinos de 7 minutos, de 10 minutos, de 15, de 20 minutos. Isso independe e depende muito mais também do tempo que você quer dispor. Lembrar que os benefícios eles são adicionais conforme você vai fazendo mais exercício e com certeza isso muda bastante. Fala aí desse Instagram que você colocou aí. A Marcel acabou de perguntar de que a gente está falando. A gente está fazendo uma live sobre exercício físico e como que a gente consegue utilizar as estratégias de exercício físico, não para melhorar somente a sua saúde mental, mas também a sua preparação nas provas de residência. A gente está falando bastante aqui sobre saúde mental, né? E eu acabei de botar um arroba aí, o Vitor Rosa. Sugiro, inclusive, que dê uma olhada no dele, porque realmente é muito bom. Ele é um profissional de educação física, amigo meu, que faz vários vídeos no seu feed de exercícios que a gente pode acabar fazendo em casa. A gente está no momento de isolamento, né? E a gente tem que fazer exercício em casa. Para quem não tem aparelhagem em casa, um kettlebell, uma barra, uma corda, você tem que acabar utilizando as coisas da sua própria casa. O Gustavo acabou de falar, falou um pouco mais cedo, né? Sobre as diversas estratégias que você pode fazer. E um outro protocolo que eu gosto bastante, eu comentei sobre o protocolo de 20 minutos, existe o protocolo chamado de Tabata. Para quem faz CrossFit, depois comenta aí se alguém conhece o protocolo Tabata. O protocolo Tabata, quem conhece, não gosta dele. Porque ele funciona da seguinte forma, ele é um treino de 4 minutos, tá? 4 minutos, somente 4 minutos. E aí como é que funciona? Você são 8 ciclos de 30 segundos cada ciclo. Em cada ciclo, você vai ficar 20 segundos fazendo um exercício e depois 10 segundos relaxando. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, 4 minutos, pô, pelo amor de Deus, né? Eu malho 1 hora seguida. Eu vou fazer isso aí, pô, de quebra, tranquilo. E foi na primeira vez que eu fui no CrossFit, Gustavo. Foi o primeiro dia que eu fui no CrossFit. Eu tinha que fazer um Tabata de burpee. Aí olha que loucura. Eu fiz 4 minutos de Tabata. Quem nunca fez, por favor, bota aí no YouTube, bota no Spotify, tem música assim de Tabata aí, tem o Rock Balboa fazendo lá, vai agora, para, descansa, vai. E aí você vai ver que loucura que é, porque realmente é muito intenso. Mas, se você tem pouco tempo, o que eu costumo fazer em casa? Eu tô dando bastante exemplo, porque o grande objetivo dessa live é que você saia não somente entendendo o motivo, a importância de fazer exercício físico, mas também alguma maneira prática de você começar a utilizar isso no teu dia a dia, cara. Então, a gente botou aí Instagram do Vitor, se vocês quiserem seguir lá para ter ideia. É claro que ele é um profissional de educação física, é claro que é sempre bom você fazer com uma orientação. E eu estou dando os protocolos aqui de HIIT, porque é uma parada que você tem mais resultado em menos tempo. E uma coisa que médico, acadêmico de medicina não tem, é justamente tempo. E Fala aí, Gustavo. Pode falar, depois eu termino. Só para terminar essa parada que você tinha falado sobre saúde mesmo, né?
A última orientação que eu tinha lembrado, eu lembro de 3 do Colégio Americano de Medicina do Esporte. A última orientação, recomendação, é que existe uma evidência altíssima do uso de exercício físico na prevenção de Alzheimer e declínio cognitivo relacionado à idade. A gente sabe que Alzheimer é uma das principais, não, a principal causa de demência no mundo, principalmente agora que a gente tem cada vez mais uma expectativa de vida maior. E, além disso, as pessoas que não têm Alzheimer provavelmente vão ter um declínio cognitivo relacionado à idade. E aí, o que a gente puder fazer desde cedo para evitar com que lá na frente a gente não seja mais capaz de fazer as coisas que a gente ama, eu acho que vale, né? Então, essas são as 3 orientações que o Colégio Americano de Medicina do Esporte dá e que a gente tem que botar em prática desde ontem. E Barreto, a gente está falando de HIIT, eu vou só pegar um gancho legal. Para quem não sabe, alguém sabe de onde veio o HIIT? Se alguém souber aqui, coloca aí escrito. Você sabe, Barreto, de onde veio o HIIT? Cara, não sei, eu acho que, se eu não me engano, ele começou com exercício em bicicleta elíptica, mas eu não sei de onde veio. Na verdade, o HIIT ele é uma modalidade que já tem há muito tempo, apesar de ter tido um boom agora, né, recentemente. O HIIT, o treino intervalado de alta intensidade, ele foi primeiro avaliado em 1952, quando um cara que era atleta, né, de corrida, o Emil Zatopek, ele ganhou 3 medalhas de ouro em modalidades completamente distintas. Aí você fala, completamente distintas, assim, modalidades dentro de uma mesma área, mas completamente distintas. Ele ganhou medalha de ouro nos 5.000 metros, ganhou medalha de ouro nos 10.000 metros e ganhou medalha de ouro na maratona. Para quem não sabe, tenta correr 5.000 metros e tenta correr 10. Já é uma diferença gritante. Depois tenta correr a meia maratona, que foi o máximo que eu consegui, e já é absurdo. Depois, assim, aí eu nem vou conversar da maratona, porque aí Você correu meia maratona? Você correu meia maratona? Corri minha maratona em Madrid, em 2015. Que maneiro, cara, não sabia. 2015, corri minha maratona lá. E, assim, foi fantástico, é um desafio muito legal. E aí, voltando a falar do HIIT, depois aí começaram a entender melhor que ele era uma forma de exercício que proporcionava muita coisa, muito condicionamento, muita melhora no condicionamento. Eu fui separar aqui 4 grupos de HIIT que são mais conhecidos. Primeiro é o RST, que chama Repeated Sprint Training, que são os sprintzinhos, né, de alta intensidade com intervalos muito curtos. E quando eu falo em intervalo curto, é intervalo curto mesmo. São sprints de 3 a 7 segundos em intervalos menores que 60 segundos. Ele atinge um potencial máximo, né, a pessoa dá o gás que tiver mesmo e depois faz isso. Depois, além do RST, né, Repeated Sprint Training, tem o SIT, que é o Sprint Interval Training, que são intervalos passivos ou ativos, né? A gente fala de correr e depois trotar, ou passivo, né? A pessoa dá um gás, assim, dá um tiro e depois ela descansa de fato, que são sprints de 20 a 30 segundos e descansos maiores também, de 2 a 4 minutos, ou seja, até 7 segundos com intervalo menor que 1 minuto e de 20 a 30 segundos com intervalo de 2 a 4 minutos. Além disso, a gente tem os HIITs de intervalos curtos e os HIITs de intervalos longos. Os de intervalos longos são protocolos, por exemplo, tem o protocolo que chama Wiesloff, que é feito com 4 estímulos de 4 minutos cada um, e intervalo de 3 minutos entre o estímulo. Esse especificamente, então pensa assim, são 4 e 3, né? 4 minutos fazendo exercício e 3 minutos descansando. Isso feito 4 vezes. Entendeu? Ficou claro, Barreto? Ficou. E esse especificamente, ele é muito usado em cardiopatas e trazendo excelentes resultados. Depois, quem quiser ficar interessado, dá uma procurada nos protocolos de Wiesloff. Vou digitar aqui daqui a pouquinho, é Wisloff. E o HIIT de intervalo curto, que é esse que a grande maioria das pessoas faz, ele é indicado também para pessoas que estão começando a tentar o HIIT, ou que já fazem um HIIT com um exercício mais moderado, que são descansos menores ou iguais a 1 minuto entre os sprints, né? E normalmente repetido 8 a 12 vezes. Um tipo de HIIT desse, um protocolo muito utilizado, é o Gibala. Depois eu vou até digitar aqui, Barreto, que é o Wiesloff
Eu acho que a pessoa tem que dar uma olhada nos protocolos, cara, e ver qual que mais se adapta. Eu, por exemplo, não gosto desse de sprints muito longos, porque eu não aguento. Então eu prefiro fazer o de 20 minutos, que é 1 minuto correndo, 1 minuto de relax, que eu acho que eu aguento melhor, eu consigo fazer melhor. Então, não tem grande evidência assim de um melhor do que, muito melhor do que o outro. Depende do seu condicionamento, depende se você está usando para chegar num objetivo, você não precisa começar já com ele, você começa com uma modalidade como o Gibala, que é muito utilizado para iniciantes, e depois vai passando, passa para um outro tipo, ou intervalo curto, ou o RST mesmo, enfim. Mas de fato o HIIT é um método de treinamento que é muito fácil de fazer, porque precisa de pouco tempo e não precisa ter muito espaço. A gente não está falando de corrida, mas não necessariamente pode ser corrida. O próprio burpee, né, que a gente que tem muito no CrossFit, ou polichinelo mesmo, abdominal, ou enfim, tem N tipos de exercício também para a gente falar nesse aspecto. Show, maneiro. Eu vou, cara, eu queria, na verdade, abrir para vocês fazerem, deixarem suas perguntas aí no chat, porque daqui a pouco a gente está finalizando, daqui a 13 minutos, às 9 horas, e eu vou passar algumas, quando a gente for finalizar, essa aula da pílula da inteligência é uma parada maneira, né? Né, do módulo 0, né? Porque realmente é uma parada prática para a gente utilizar para melhora do nosso desempenho. E aí, ao finalzinho desse vídeo, eu vou falar as orientações básicas de dieta, exercício físico, meditação, sono e medicações que vocês podem utilizar com esse objetivo de melhora da capacidade cognitiva. Isso eu vou dar no final. Então, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem botar no chat aí. O que existe de... Fala, Gustavo. Eu ia falar que o grande foco da gente manter o exercício físico é também que, associado também a uma aula que eu faço lá no módulo 0, que é como planejar a sua semana. E é fundamental que a gente crie o hábito, né? O hábito de fazer exercício físico, para a gente se adaptar a incluir o exercício no nosso planejamento diário. Desse jeito a gente consegue ter consistência, e nós da JJ Mentoria também temos um afeto muito grande pela palavra consistência, né? A gente sabe que é melhor fazer um pouquinho por dia do que fazer muito num dia e não fazer no outro. A gente é viciado em metas mínimas, né? A gente fala isso para todos os nossos alunos e mentorandos, que realmente realizar e ter as metas mínimas é fundamental para conseguir alcançar o seu objetivo. Isso, para o exercício, é a mesma coisa. Se você faz exercício todos os dias e mantém o hábito saudável de fazer exercício físico, de dormir bem, e já ter os benefícios do exercício a curto, médio e longo prazo, eles vão, de fato, te ajudar no manejo da ansiedade, no seu sono, no seu bem-estar, na sua própria ideia de fisionomia, de estar bem consigo mesmo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Isso tem um efeito muito grande e um poder muito grande lá na frente de mudar ou até mesmo influenciar demais o seu resultado, não só na prova de resistência, mas no trabalho, no seu desempenho, na sua vida social, de forma geral, de forma global, tem um impacto muito positivo. Com certeza, cara. Eu lembro de um estudo agora que é muito interessante, foi feito com adolescentes de várias faculdades, várias escolas, né? E a amostra tinha um número de 1.200, se não me engano, 1.300 participantes. E eles avaliaram esse aluno de acordo com a sua capacidade cardiorrespiratória. E aí classificaram ele se ele era sedentário ou ativo. Eles acompanharam esses grande grupo de 1.300 pessoas em 2 tempos. No tempo 0 e depois de 3 anos. O que eles repararam é que as pessoas que tinham se tornado ativas ou aquelas que se manteram ativas nos 2 períodos tinham resultados melhores nas provas quando comparado com aqueles que tinham se mantido inativos nos 2 períodos de tempo. Então veja só o fato do cara ser ativo durante 3 anos ou ele ter se tornado ativo nesse período de 3 anos fazia com que ele tivesse notas maiores em matemática, em português não, desculpa, em inglês e em ciências. E tinha mais uma outra língua lá, outra disciplina. Mas o fato é que o negócio funciona. Se você utilizar o exercício físico, você consegue ter mais resultado nas suas provas. É claro que isso é tudo evidência que a gente tem em criança e adolescente, principalmente. Agora vamos lá, eu desafio você que está aí no chat a me dar um contra de você fazer exercício físico. Se você realmente colocar aí alguma coisa que é um contra, que, cara, não vale a pena fazer exercício físico por causa de tal. Aí beleza, eu vou até concordar contigo.
Agora, sinceramente, a falta de evidência, a ausência de evidência não é Isso é evidência importante. da ausência. Então, se você não tem evidência em adultos, isso não quer dizer que não funcione. Pode ser que a gente só não tenha encontrado ainda. E o Arthur coloca aí, o HIIT é fator protetor para síndrome coronariana ou somente para VE? Isso, cara, a gente está falando de HIIT, mas qualquer exercício físico que siga pelo menos aquelas metas mínimas aí, de novo, da American Heart Association, que ela coloca 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa, tem benefício. E o benefício, eu sei que isso é muito batido para muita gente, mas eu vou citar alguns. Melhora o desfecho em hipertensão, diabetes tipo 2, melhora a saúde óssea, evita lesões e fraturas também, seja de articulação, seja de lesão óssea mesmo, melhora a cognição, a memória, o desempenho acadêmico, transtornos do estresse, ansiedade, melhora o sono, melhora o bem-estar global, melhora a qualidade de vida de forma global, em relação ao IMC, né, a síndrome metabólica melhora, melhora o sono, melhora, se eu não me engano, antes a gente colocava 3 tipos de câncer que eram protegidos em relação a fazer exercício físico e ter hábitos saudáveis. Se eu não me engano, hoje são 8, incluindo câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de mama. Se eu não me engano, de mama, 33% dos tumores de mama podem ser evitados em relação ao exercício físico. Isso foi um ponto bem legal que eu vi do INCA há pouco tempo atrás, quando eu fui fazer um trabalho sobre. Também câncer de próstata, também relacionado à diminuição em relação ao exercício físico, que é um câncer aí, idade dependente. Enfim, melhora também a apneia do sono, obstrutivo do sono. Tem N fatores, ou seja, síndrome coronariana, cara, isso é um dos milhões de benefícios do exercício físico. E aí é outra coisa que eu coloco, o desafio você é colocar aqui uma coisa que não tenha benefício, que seja um malefício em fazer exercício físico. Esse é o grande problema. A grande questão é essa, cara. Perguntaram isso, por exemplo, do efeito placebo. E é justamente, se for um efeito placebo, sinceramente, na minha opinião, cara, qual o problema? Assim, no exercício físico, qual que é o problema? Porque não tem, ao meu ver, só se você for uma pessoa doente ou tem alguma parada, mas se você não tem realmente uma contraindicação clara, evidente, pode ser, né, orientado assim em larga escala. Gustavo, você quer falar alguma coisa ou posso finalizar? Não, acho que você pode finalizar exatamente falando sobre a pílula da inteligência, né, as dicas que você ia falar. Acho que seria legal também a gente deixar aberto aqui, já que a gente está bem no finalzinho, coloca aqui o que você acha que você gostaria de ouvir aqui embaixo mesmo, nas próximas lives. O que você acha que tem de legal, o que você acha que a gente pode falar. Eu até estava tendo algumas ideias também que a gente podia pensar, música nessa questão da pandemia, como que música te ajuda a ter melhora do desempenho também, ou as dietas, né, as dietas Mind, que a gente viu bastante também, né, Barreto? A Dash Mind, da Mediterrânea, que a gente tem bastante coisa para falar também, trazer coisas legais. Ou se vocês querem também assuntos mais específicos em relação à preparação, que a gente também tem nos nossos podcasts, a gente pode falar bastante, e vocês podem ter muita informação legal lá. Mas enfim, deixa aqui anotado o que você quer ouvir nas próximas, que vai ser um prazer para a gente poder ajudar também da melhor forma possível. Fala aí, Barreto, pode terminar. Maneiro, eu já vi que a galera tá falando sobre ansiedade, que realmente, cara, hoje em dia, principalmente no isolamento, a ansiedade é uma parada que corrói todo mundo. E aí, com certeza, alguma live a gente vai falar sobre isso. Mas então, eu vou falar aqui algumas orientações, vou tentar ser bem sucinto e bem direto, de forma que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. E veja bem, algumas dessas orientações, elas têm grau de evidência A para melhora da cognição. Outras indicações, recomendações, têm grau de evidência A para prevenção de declínio cognitivo. Outras, nenhuma dessas duas, tá? Eu vou te dar aqui e vou tentar deixar claro para vocês qual delas tem maior grau de evidência ou não. Então vamos lá. Em relação ao exercício, a gente sabe, por exemplo, que alguns alimentos elas causam uma inflamação específica, principalmente no nosso hipocampo. Quando a gente tem uma alimentação muito gordurosa, ou uma alimentação, inclusive, que tem pouco ômega 3 ou algumas gorduras poliinsaturadas, que funcionariam como um fator protetor. Isso não quer dizer que a gente precisa chegar lá no mundo verde e pegar, tem como você me dar um multivitamínico? Porque não é esse o que vai fazer melhor para você. Na verdade, hoje em dia, a gente acredita que uma dieta composta por alimentos naturais isso seja, na verdade, o mais indicado. E aí existem várias, DASH, Mediterrâneo, mas é que tem mais evidência alta, tá?
de prevenção de declínio cognitivo. Quando eu falo prevenção de declínio cognitivo, eu tô falando de Alzheimer. Opa, tava com o dedo ruim aqui. Você não viu, né, Gustavo? É a Dieta Mind. É a Dieta Mind. M-I-N-D. Sugiro a vocês que deem uma olhada. É a que eu tento fazer. Ela é difícil, mas existe evidência de que se você usa ela só de forma moderada, de acordo com as pontuações, você consegue ter uma diminuição, uma redução dessa progressão desse declínio cognitivo. Em relação ao exercício físico, a gente já falou bastante aqui. O fato é que você tem que tentar ir pelo menos 150 moderado por semana, 75 vigoroso por semana. E é claro, se você conseguir mais, ótimo. Se você conseguir menos, tudo bem, tá bem também. Mas sempre tenta melhorar um pouquinho mais. Existem várias estratégias, aeróbico, anaeróbico e até mesmo HIIT. Em relação ao sono, a gente não tem muita evidência de que o sono em si, quando você acerta a quantidade de sono, você consegue ter uma nota maior. Reparem, isso aqui tudo eu estou falando para preparação na residência, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, que os pacientes que têm um sono menor que 7 horas, ou menor que 6 horas, ou maior que 9 horas, costuma ter risco cardiovascular aumentado. E se for menor realmente que 6 horas, às vezes diminui atenção e capacidade de resolução de problemas lógicos. A gente ainda não conseguiu ver um trabalho que fala, pô, diminui a nota, tá? Principalmente em adultos. Mas se você tiver uma privação crônica de sono, aí sim, existe trabalho falando que você realmente tem uma redução de atenção, tá? E dessas capacidades, desses desfechos intermediários. Em relação à meditação, falaram aí sobre ansiedade, cara. Meditação para ansiedade tem evidência altíssima, para estresse, evidência altíssima. Para quem estava na última live que eu participei, viu aí a história da síndrome do intestino irritável, por exemplo, que eu tinha, que era relacionado ao meu estresse. E aí eu comecei a fazer meditação. Simplesmente sumiu meus sintomas. Então, a meditação tem bastante evidência para redução de estresse e ansiedade. Não existe, pelo menos até o momento, evidência de que a meditação aumenta a sua capacidade cognitiva. Mas tem trabalho em acadêmicos de medicina e estudantes de medicina de que a meditação faz com que você, além de reduzir estresse e burnout, que é altíssimo em médicos, você consegue aumentar a sua capacidade de ter empatia. Eu não sei se você sabe o que é empatia, mas porque é uma parada difícil mesmo. Mas empatia é uma das coisas mais importantes que você pode gerar para o seu paciente. Na verdade, nem só para o seu paciente. Quando eu vou em reunião... Eu ia falar que não é só para o paciente, com certeza. Não tem discussão. Quando eu estou em reunião com o Gustavo, com o Eduardo, e a gente tem algum problema, eu uso empatia. Eu uso sistematicamente. Tem o protocolo NURSE, tem o protocolo PEARL, que você pode utilizar exatamente para saber o que falar para demonstrar empatia. E você fazer meditação te ajuda a conseguir fazer isso de uma maneira que a outra pessoa repare. E aí, por último, a gente chega nas drogas que podem ser utilizadas para você ter um aumento da inteligência. Infelizmente, na verdade, eu deixo isso bem claro aqui. Eu queria falar sobre as drogas porque, na verdade, a gente não tem evidência científica de que nenhuma droga, nem a Ritalina, vai aumentar a sua capacidade de mandar bem numa prova. De reter conhecimento, na verdade. Né? Isso, que são N fatores que estão envolvidos com isso. E ela não potencializa, ela pode te dar a sensação de que você está conseguindo guardar mais, mas ela não tem uma melhora a longo prazo, ela não vai mudar o desfecho final. Ela pode te dar, de novo, a sensação de segurança de que você está conseguindo ter uma retenção de conhecimento maior. Isso a gente fala da Ritalina, né, o metilfenidato, ou dos derivados de anfetamina também. E isso não tem, de fato, evidência científica. O Barreto mostra um ponto muito importante e, assim, deixando claro que a gente não recomenda nenhum tipo de uso de droga sem que haja uma intervenção médica com uma anamnese bem feita, um diagnóstico bem feito, onde haja evidência científica de que o uso de uma medicação de controle especial, de controle muito, muito especial nesse sentido, ela vai ter benefício, vai trazer benefício para você. A gente sabe que são drogas muito utilizadas em transtornos de déficit de atenção ou de hiperatividade, enfim, outras situações onde de fato tem um desfecho, tem evidência para isso, mas a gente não deixa claro aqui que a gente, na verdade, é contra o uso de medicações nesse sentido, para tentar potencializar o desfecho de passar numa prova de resistência, porque isso não vai acontecer. Cara, é interessante você falou sobre isso, porque existe um trabalho que exemplifica exatamente isso que você falou sobre metilfenidato. Eles pegaram, geralmente a dosagem que é usada, se eu não me engano, é 10 miligramas, tá? Para quem tem transtorno de déficit de atenção. E aí eles pegaram grupos, isso é um estudo brasileiro, e dividiram em vários grupos e deram ou 0 miligramas, ou 10, ou 20, ou 40 miligramas de metilfenidato.
Somente aquelas pessoas. E aí compararam o resultado dos testes com algumas características próprias, subjetivas da pessoa. Então, quando eles compararam cada um desses grupos, eles viram diferença somente entre aquele grupo que tinha tomado 40 miligramas, ou seja, superdosagem, quando comparado com aquele que não. Voltando para cá, calma que a gente tem que terminar essa live e a gente vai terminar, a gente cancele de novo esse vídeo. E o Barreto falou do metilfenidato, ele vai terminar de fazer essa avaliação desse estudo, do que aconteceu. E depois disso eu vou colocar também que teve a mesma coisa, um estudo bem parecido com a lisdexanfetamina, que é o Vivance, né? Que também é bem utilizado também para bipolaridade ou déficit de atenção e tudo mais. Segue aí, Barreto, para fechar. É isso, a gente está finalizando aqui em relação ao uso metilfenidato, né, para melhora de desempenho na prova de residência. E aí a grande questão é que existe diferença sim em quem toma, comparado com quem não toma, mas sim na sua percepção de bem-estar próprio. E não realmente de uma maneira objetiva, sabe? Então, quando você pergunta, quando eu tenho amigos que tomam, e eu pergunto para eles, pô, mas funciona? Aí eles falam, não, claro, eu me sinto super bem, estou super ativo, estou atento. É, realmente, melhora. O que tem evidência é de que melhora a sua sensação de bem-estar. Agora, se realmente melhora nas provas, aí é uma outra coisa, uma outra dúvida. E aí, a grande questão, cara, é que a gente perguntou, tô vendo que tem mais gente agora na live, não sei se vocês... A gente acabou de perguntar anteriormente qual que seria a justificativa para você não usar o exercício físico para melhorar a sua capacidade cognitiva, apesar de não existir evidência de que ele funciona para isso na nossa idade, tá? 20, 30, 40 anos. E aí surgiu um belo de um vazio, porque é muito difícil você falar contra o exercício físico. Agora, se eu perguntasse para vocês qual que é o malefício de você tomar Ritalina, tenho certeza que boa parte de vocês conseguiria me falar pelo menos um efeito colateral, ou só simplesmente o fato de você ter uma adição ou ficar viciado naquela medicação e tomar um negócio que não está fazendo efeito. Então, a grande questão é justamente essa parada do placebo. Você vê a individualidade e avaliar o que você tem de evidência para te ajudar nessa sua decisão. Isso acontece com o metilfenidato e acontece também com o Vivance, com a lisdexanfetamina. Eu até falei, peço desculpas que eu tinha falado do outro diagnóstico, mas no transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, ou um estimulante do sistema nervoso central também, né? E é o mesmo esquema. A gente pode não seguir na mesma linha de raciocínio que você falou. Se a gente colocar aqui algum ponto contrário à utilização da lisdexanfetamina, eu tenho certeza que um monte de gente vai falar. Seja boca seca ou qualquer outro efeito adverso, enfim. Mas, e aí tem que ser muito bem individualizado para ter um efeito realmente que vá mudar o desfecho final. Lembrando que drogas, medicações, gente, até uma coisa que a gente vive falando em relação até para o Covid, todo mundo quer saber a droga milagrosa, né? O que é que vai salvar a vida de todo mundo e tudo mais. Isso, lembrar que a gente pula um monte de etapa na hora de fazer essa investigação dessas medicações ou mesmo vacina, e muitas vezes a gente fica mascarado quais são os efeitos a longo prazo. A gente sabe que existem medicações de 20, 30 anos atrás que estão começando a mostrar sinais de que o seu uso crônico traz malefício. Um deles, por exemplo, até tem uma associação possível dos IBPs, né, inibidores de bomba de próton, em relação à demência, né, aumentar os desfechos, aumentar a prevalência de demência. Enfim, Barreto, deixo você para finalizar a nossa live. Mais uma que a gente já passou do tempo. Exato, passamos alguns minutos, damos mole. Mas, enfim, o importante é que a gente conseguiu passar aqui as informações. Espero que realmente vocês tenham pegado os detalhes e compreendido a importância disso para vocês. Mas o fato é que eu imagino que o takeaway dessa live daqui seja o fato de que o exercício físico ele é capaz de fazer duas grandes coisas por você nesse ano de preparação. Uma delas é melhorar a sua capacidade de saúde, seja ela física ou mental. E a outra, que apesar de não ter evidência científica na nossa idade, ela pode ser uma coisa que simplesmente tem uma ausência, na verdade ainda a gente não encontrou evidência, não quer dizer que ela não exista. E essa é o aumento da cognição e aumento das suas notas escolares, que no nosso caso seria a prova de residência. É isso, galera. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. E não deixa de falar pra gente o que vocês gostariam de ouvir, seja por mensagem, seja aqui mesmo no Instagram, vocês mandem mensagem pra gente, que a gente vai estar super disposto a fazer uma live cada vez melhor para vocês.
Tchau, tchau, galera. E, ó, vamos fazer exercício ainda, dá tempo de fazer exercício hoje, É pra quem não isso. fez. Valeu, Aqui, ó, um Gustavo. abraço. Cadê tua camisa, Gustavo? Eu tô pronto, vou sair já já, Eu correndo. também. Correndo dentro de casa, viu? Não é pra sair de casa. Fazendo hit. Valeu, Valeu, valeu. Um galera. Tchau, abraço, tchau. cara. Valeu.